Esse lugar aqui é iluminado por Deus, a gente vem mesmo porque gosta de vir aqui, que aqui é bom para passear. Eu estava sem casa, eu pedi uma graça, vim aqui, deixei o pedido e graças a Deus hoje eu tenho meu teto. É a devoção de milhares de católicos que movimenta essa cidade. O Via Legal esteve em Aparecida, no interior paulista, para mostrar esse fenômeno de religiosidade e também para entender por que a presença de ambulantes próximo ao santuário foi parar nos tribunais. A gente também fala de seguro habitacional. O serviço é obrigatório nos casos de imóveis financiados, mas muita gente não sabe como acionar essa proteção. Tem ainda a segunda reportagem da série sobre os presídios federais. A Justiça aposta na leitura e no trabalho para recuperar presos perigosos. O Via Legal começa agora. Cidade inteira construída como prova de fé. Todos os anos, milhares de pessoas viajam até o interior de São Paulo para visitar o Santuário de Aparecida. Mas tão grande quanto a religiosidade são os problemas que moradores e turistas enfrentam principalmente nos fins de semana. Quem conta essa história, que acabou virando caso de justiça, é a Érica Rezende. A história da cidade de Aparecida se confunde com a da imagem da padroeira. Foi ela que deu origem a uma longa trajetória de fé e devoção. Nossa Senhora para mim é tudo. Tudo começou em 1717, quando pescadores encontraram a imagem da santa no rio Paraíba do Sul. O episódio acabou atraindo fiéis e os relatos de milagres aumentaram ainda mais a devoção. A partir desse fato, como diz, do encontro da imagenzinha de Nossa Senhora, começa uma devoção muito forte em torno desse título Senhora Aparecida. Então, ela se torna muito importante para o Brasil. E é a partir daí que a igreja vê a importância de declarar Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil. Mas foi só em 1955, com a construção do santuário, a segunda maior igreja do mundo, que a cidade ganhou fama e virou ponto turístico. Hoje, o município recebe 11 milhões de visitantes todos os anos. Gente de toda a parte do país que vem para agradecer e fazer pedidos. Esse lugar aqui é iluminado por Deus, a gente vem mesmo porque gosta de vir aqui, que aqui é bom para passear. A gente vem mais é pagar promessa minha. Eu estava sem casa, eu pedi uma graça, vim aqui, deixei o pedido e graças a Deus hoje eu tenho meu teto. Então, para mim, isso é uma bênção que não tem explicação, só Deus tem Nossa Senhora. Além de rezar e pagar promessas, os fiéis também movimentam o comércio ambulante da cidade. É que quase ninguém vai embora daqui sem levar uma lembrancinha. São terços, imãs, chaveiros, canetas e muitas, mas muitas imagens da padroeira do Brasil. Eu sempre levo camisa, agora mesmo eu comprei um monte de calendário ali, sempre a gente leva alguma coisa. O que a senhora está levando? Nossa, muita coisa. Estou levando para a família inteira, tem mais de 20 presentes. Nos fins de semana, cerca de 2.500 barracas são espalhadas pelas vias de acesso ao santuário. Por falta de espaço, ambulantes e romeiros se concentram principalmente numa faixa da avenida principal. O problema é que desde 2006, a pista se tornou uma rodovia federal. E para o Ministério Público, a permanência da feira no local coloca em risco a segurança do trânsito e dos romeiros. Da maneira como ele se dispõe nessa rodovia, ele interrompe o fluxo do trânsito completamente em finais de semana, em feriados, principalmente nos feriados santos, né? E impossibilita o trabalho das equipes de polícia, pronto-socorro, SAMU, né? Bombeiros. E isso quer dizer o seguinte, que essa ocupação ela coloca em risco a segurança pública lá, não só dos moradores da cidade, mas principalmente dos romeiros.
Durante décadas, a responsabilidade pela rodovia foi da Prefeitura, mas há 7 anos, com a federalização da pista, a fiscalização passou a ser tarefa do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Na época, o órgão alegou não ter condições de assumir o serviço. Esta ambulante reclama da situação. Eu acho que é complicado, que tinha que ser municipado aqui, porque se acontecer um acidente aqui, você não vem. A semana passada aconteceu um acidente, a federal não vem. Ela não resolve, daí a PM não pode resolver também, então é complicado, né? Foram anos de abandono sem que a população tivesse a quem recorrer. É que nem a administração municipal e nem o DENIT cuidava da rodovia. O impasse foi parar na Justiça Federal e no início do ano foi feito um acordo entre os órgãos. Pela decisão, a Prefeitura tem um prazo de até 150 dias para retirar todas essas barracas da rodovia. A mudança vai atingir cerca de 350 ambulantes que serão transferidos para um outro espaço. A novidade deixou vendedores apreensivos e com medo. Aqui é o local que a gente está há muitos anos, né? Porque a rodovia federal faz 5, 6 anos que está aqui, né? É injusto que esteja diante do nosso local, vai jogar nós num lugar que a gente nem sabe aonde a gente vai estar. Aqui na minha banca somos 7 pessoas e daqui sai todo o nosso sustento. O único serviço, o único ganha-pão que eu tenho é esse daqui, né? Então eu gostaria muito que não saísse daqui. A Prefeitura garante não haver motivos para tanta preocupação. A nova feira deve ocupar o canteiro central desta avenida, que também fica próximo à Basílica. Essa avenida é uma avenida que mede 600 metros de comprimento por 50 de largura. E ela tinha um canteiro que mede 6 metros, um canteiro central. E esse canteiro central está sendo retirado para criar um espaço para que possa alocar esses ambulantes da Getúlio Vargas e Júlio Prestes. A expectativa é que, com a saída dos ambulantes, o DENIT possa assumir o que está previsto na legislação. No acordo, o departamento assumiu o compromisso de garantir a manutenção e conservação dos quase 6 quilômetros de via pública que passam dentro da cidade. A gente chegou a esse consenso e cada órgão ele percebeu a responsabilidade que tinha e percebeu, acima de tudo, que se convergir esforço para resolver aquele problema, que é um problema grave, importante, que não se restringir à cidade de Aparecida, porque, como foi dito aí, são milhares de pessoas que visitam lá, né? É a melhor solução para o caso. Então a gente está esperando que efetivamente esse acordo seja cumprido. Para quem sobrevive da fé, o desejo é que a imagem de Nossa Senhora Aparecida continue atraindo milhares de fiéis que visitam a cidade. O milagre maior dela, em tudo isso, que eu acho que o milagre maior que eu costumo falar aqui pro pessoal, é que todo mundo leva um pouquinho, ninguém fica sem nada, entendeu? O maior milagre da Nossa Senhora é sustentar essas 3 cidades aqui, né? A sua casa tem seguro? Se o imóvel foi financiado, a resposta é sim, mesmo que você não saiba. É que nesses casos a contratação do serviço é obrigatória, mas por falta de informação ou por resistência do banco, nem sempre é fácil ter acesso ao dinheiro. Marco Aurélio, policial militar, Maria Aparecida, professora. Entre eles, algumas coincidências. Os dois moram no mesmo condomínio em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, e tiveram as casas parcialmente destelhadas depois de uma ventania forte no ano passado. É um temporal de época de final de ano, que acontece no final da tarde. Ventania muito forte e houve um destelhamento quase que total. O PM já consertou o telhado, mas na casa da professora ainda é possível ver as falhas na lateral da cobertura. Estávamos trancadas dentro de casa, né? Quando nós saímos, estava tudo no chão. Entendeu? Estava destelhado, tudo quebrado. Nenhum dos vizinhos sabia que era possível usar o dinheiro do seguro habitacional para reparar os danos provocados pela ventania. Sinceramente, desconhecia. Nem sabíamos que existia esse seguro, nunca nos foi passado, né? Quem faz um financiamento da Caixa Econômica Federal para comprar um imóvel é obrigado a pagar o seguro habitacional. A cobrança vem junto com as prestações e varia de acordo com o valor da casa ou apartamento.
A apólice padrão cobre danos de natureza material, como incêndio, explosão, desmoronamento total ou parcial do imóvel, ameaça de desabamento, alagamento, além do destelhamento provocado por ventos fortes ou granizo. Foi exatamente o caso de Rogéria, que por pouco não se feriu gravemente com as telhas que caíram da casa dela. Ela também financiou o imóvel pela Caixa Econômica. Eu estava varrendo, a minha filha estava brincando aqui. Aí quando eu vi aquele barulho de lá de cima, eu corri, puxei ela e ela bateu na minha cabeça a telha. Evitei de que a telha pegasse na criança. Ao contrário dos vizinhos, Rogéria procurou a Caixa para pedir a liberação do seguro e consertar o telhado. Mas ela disse que o valor repassado não cobriu todo o prejuízo como deveria. Quando eu procurei a Caixa Econômica, eles liberaram um valor de R$300 na época. Que inclusive até funcionários acharam aquilo um absurdo. Mas a gente não conhece e o que eu tive que fazer, eu fiz acrescentando o dinheiro para pagar. Você pagou mais ou menos quanto na época para o serviço todo? Uns R$700. A dona de casa até tem outras queixas, paredes cheias de rachaduras, esfarelando, mas o seguro não cobre falhas de projeto e de construção. Neste caso, o jeito é procurar diretamente a construtora para resolver o problema. Outra possibilidade de liberação do seguro é quando a pessoa que financiou o imóvel morre. Se ela for a única devedora, o débito é quitado. Nos casos em que o empréstimo tem mais de um titular, a liberação é proporcional. O valor cobre o saldo devedor do comutuário morto e o que continua vivo segue pagando o que deve. Parece simples, mas recentemente a questão foi parar nos tribunais. Processada, a Caixa Econômica alegou que uma comutuária carioca já estava doente antes da assinatura do contrato e que, por isso, o dinheiro do seguro não poderia ser usado para quitar a parte dela. Mas a Justiça Federal entendeu que cabia à própria Caixa ter exigido informações sobre as condições físicas da mutuária antes de conceder o financiamento. Procedimento que poderia ter sido cumprido com uma declaração de saúde que em momento algum foi pedida pelo banco. Para o presidente desta associação que presta auxílio jurídico a mutuários no Rio de Janeiro, a falha é mesmo do agente financiador. O engraçado é que a seguradora não submeteu ninguém a exame, não mandou que ninguém fizesse uma declaração de exame. E, graças a Deus, a Justiça tem reparado essa deformação dessas companhias de seguro e tem dado quitação. Hoje, apenas no Rio, mais de 2.500 processos referentes a seguro habitacional tramitam na Justiça Federal. Para o diretor jurídico da Associação de Mutuários, a quantidade de questionamentos é mais uma prova da falta de transparência na administração do recurso. Você não tem a apólice. Se você vai fazer um seguro do seu carro, você imediatamente toma posse da apólice e você fica sabendo qual é a cobertura que você tem. O mutuário não tem essa apólice, então você não sabe qual é a cobertura que você tem. Um golpe antigo que nem mesmo os investimentos em segurança têm conseguido barrar. Não é raro o governo descobrir fraudes em programas sociais como Bolsa Família, Seguro-Desemprego e até aposentadoria. O exemplo que você conhece agora envolveu o recebimento indevido de benefícios e até a interpretação errada de um ato de solidariedade. Imagine o susto, ser acordado às 6 da manhã com uma ligação do banco informando que os seus dados foram fraudados. Foi o que aconteceu com este servidor público. Além de eu usar todo o dinheiro que eu tinha na conta, usar todo o cheque especial que eu tinha, solicitar um empréstimo bancário pela internet, o que foi aprovado pelo banco, por sinal, e aí o rombo chegou a R$40 mil aproximadamente. Cleibson foi vítima da clonagem de cartões, um crime que não causa prejuízo apenas a pessoas físicas. Empresas e órgãos públicos como a Previdência Social, por exemplo, também têm sido alvo dos criminosos. Os fraudadores se valem de informações obtidas de forma também fraudulenta, para a manutenção do pagamento de benefícios de pessoas em óbito, especialmente, ou então de falsificação de certidões de nascimento, certidões de óbito, para fim de garantia ou da manutenção do reconhecimento do direito ao benefício. Aqui em Pernambuco, a Polícia Federal identificou que, de início, parecia um esquema especializado em fraudes desse tipo. Na casa de um dos acusados, no município de Garanhuns, agreste do estado, os policiais encontraram 68 cartões magnéticos, sendo 12 do sistema da Previdência Social.
Nesse caso específico, houve uma fraude de pessoas inescrupulosas que inseriram dados falsos nesse sistema para que fosse gerado benefícios para que as pessoas que não tinham direito pudessem sacar esse dinheiro. Geralmente isso é feito através do cartão magnético do INSS. O caso foi denunciado pelo Ministério Público e julgado na Justiça Federal aqui em Pernambuco. 2 pessoas foram acusadas de estelionato previdenciário em continuidade delitiva, ou seja, quando o crime é praticado mais de uma vez com as mesmas características. Um dos acusados era Lourenço Camilo dos Santos, justamente a pessoa flagrada com os cartões magnéticos. Mas o que parecia uma prova indiscutível do envolvimento dele no crime acabou revelando uma prática ainda comum no interior do país. Ele era um motorista que fazia o transporte de várias pessoas de um lado para o outro naquela região e, inclusive, de aposentados quando sofreram vários assaltos. E eles, com medo, resolveram não mais ir na Kombi e solicitar que Camilo que fizesse esse saque nas agências. Essa versão foi apresentada aos desembargadores da 2ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no Recife, que decidiram absolver o motorista. Diante das provas que foram apresentadas, e concluímos que não havia fraude. Não se pode, em nome desta preocupação com a correção da concessão dos benefícios previdenciários, invadirmos a esfera da dignidade da pessoa humana e procurá-la, colocá-la entre as grades, sob a alegação do cometimento de uma fraude, quando não há prova suficiente de que ela foi cometida. A outra acusada no processo acabou condenada. Maria Helena Bezerra dos Santos confessou que recebia há quase 30 anos benefício do INSS no nome de Risalva Bezerra da Silva. Maria Helena vai ter de cumprir 1 ano e 3 meses de cadeia. O cerco aos fraudadores da Previdência Social está se fechando. Graças à tecnologia, o INSS tem conseguido rastrear esse tipo de crime com mais facilidade. As grandes fraudes, que eram a falsificação de vínculos e contribuições para fins de benefícios de aposentadoria, que são também valores maiores, hoje, pelos nossos sistemas de cruzamento de dados, eles praticamente estão restritos aos novos causos de forma assim muito restrita, não mais se configurando uma forma fácil de fraudar. Uma parceria entre Polícia Federal e INSS garante uma outra frente de combate. Trata-se de uma delegacia especializada onde trabalham servidores dos 2 órgãos. O espaço recebeu o nome sugestivo de Deleprev. Isso dá muita celeridade ao nosso procedimento. Por quê? Porque esses próprios funcionários têm acesso direto ao sistema. E aí evita que a Polícia Federal faça solicitações e mais solicitações, atrasando todo o processo. Toda vez que uma ação como essa é colocada em prática, o bolso do contribuinte agradece. Afinal de contas, quando alguém frauda o INSS, todos pagam a conta. É dinheiro público que está em jogo. Na semana passada, nós mostramos como funciona o sistema penitenciário federal, onde estão os presos mais perigosos do país. Hoje, Viviane Rosa detalha as medidas de reintegração social adotadas nessas prisões. A ordem é investir em trabalho e educação para vencer um desafio e tanto: transformar criminosos em cidadãos capazes de voltar a viver em sociedade. Porto Velho, Rondônia. Penitenciária Federal de Segurança Máxima. Um preso por cela. 2 horas diárias de banho de sol. 22 de completo isolamento. Organização, regras, obediência. Mas por que tanta disciplina? O perfil de quem cumpre pena aqui explica. Especialmente aqueles criminosos mais perigosos, aqueles que têm um potencial ofensivo maior à sociedade. 10 horas da manhã. Acaba o banho de sol para esses 13 detentos. Eles voltam para as celas. Mas o que fazer aí dentro nas próximas 22 horas? No papel, entregue de cela em cela, uma indicação de como gastar esse tempo. A mensagem traz uma lista de livros e revistas disponíveis na biblioteca da penitenciária.
Eles têm direito a receber até 5 livros por semana e 5 revistas. Com tanto tempo ocioso, tem gente que lê tudo o que recebe. Tem semanas que eu leio em média de 13 livros. Eu leio 1.500, 2.000 páginas, 800 a 1.200 páginas. No início, a maioria encara a leitura apenas como um passatempo. Você já tinha lido algum livro antes? Inteiro? Antes de vir pra cá? Não. Mas o hábito acaba virando prazer. É uma coisa que não penso mais largar, não, a leitura. E às vezes, através de uma boa leitura, é onde a gente consegue tirar a mente dos problemas e levar a uma maneira melhor de pensar em outras coisas. E aqui eles sabem que ler pode ser tão agradável quanto útil. Além de ter acesso aos livros da biblioteca, eles ainda podem participar do projeto Remissão pela Leitura. A cada livro lido durante um mês, o preso tem a pena reduzida em 4 dias. E ele deve provar não apenas que leu, mas que entendeu a obra. Para isso, deve fazer uma resenha crítica do conteúdo tratado. Nesse programa, os internos não escolhem os livros, leem o que é determinado. Eles podem participar do projeto apenas uma vez por mês. E quem costuma se inscrever sabe, é preciso caprichar no texto opinativo. Ela é uma resenha que é extremamente avaliada, são critérios objetivos de avaliação, e aquele preso que não alcançar a média 6 não tem direito aos 4 dias. E aí ele acaba exercitando tanto esse senso crítico quanto a escrita. Aqui também é possível começar ou voltar a estudar. Os detentos recebem as apostilas na cela, tiram as dúvidas com o professor na sala de aula e, na semana seguinte, fazem as provas. Com 1 ano e 2 meses de experiência, nós tivemos 12 presos formados no ensino fundamental. Nós chegamos a ter 80% dos presos da unidade atendidos em educação formal, regularmente matriculados na rede de ensino. José Nadson, condenado a quase 10 anos de prisão, conta, cheio de orgulho, que tirou uma boa nota no Enem. Eu já estou com direito à minha condicional e provavelmente eu vou concorrer a vagas no 2º semestre em universidades federais. Além de estudar, José Nadson também passou a ter outra ocupação. Está aprendendo a costurar. A atividade foi implantada aqui na penitenciária há poucos meses. E esses 12 detentos são os primeiros aprendizes. Segurou a linha, colocou o tecido na agulha. Tem sido uma experiência muito boa, porque a gente que fica pelo lado de fora, a gente acaba tendo uma ideia muito diferente de como esse público se comporta, como eles são. Quando a gente chega aqui dentro, a gente visualiza que são completamente diferentes, são dedicados. Então, assim, esse tempo que eles estão tendo aqui agora, eles valorizam muito. Nós já passamos 8 horas fora da cela, que isso ameniza bastante a nossa ociosidade. Ricardo confessa, no início não gostou da ideia de aprender a costurar. Principalmente para a parte aí que a gente somos homens, acreditava que na rua, antes de ter o conhecimento aqui, jamais iria estar sentado numa máquina costurando. E hoje eu acredito que a mente da gente e todos que estão participando do curso aqui são outras. Em pouco tempo, a costura vai virar trabalho para esses alunos. Uma empresa aqui de Porto Velho se dispôs a contratá-los. Eles vão fazer sacos de açúcar e blusas como essa. E serão pagos por isso. Metade do salário vai para a família e a outra parte para uma poupança. O dinheiro só pode ser resgatado no dia em que eles conquistarem a liberdade. Para que eles possam se organizar, montar um pequeno negócio, quem sabe comprar sua máquina de costura, né? Mas também nós nos ajudamos na recuperação dos vínculos familiares. Porque se o interno, mesmo preso, colabora com o sustento do filho, da esposa, isso é muito importante no processo de recuperação do interno. O maior desafio foi criar um modelo de aula presencial que não representasse um risco para a segurança. O professor, além de estar separado pela grade, fica acompanhado de um agente penitenciário federal, munido de armamento não letal na porta da sala, que ele está orientado a intervir em qualquer momento que a segurança seja posta em risco. Na aula de informática, que também passou a ser oferecida recentemente a outros 16 internos, o cuidado é o mesmo. Mas, segundo o professor, nunca houve um caso de indisciplina. Pelo contrário, os alunos são bem comportados. Querem saber tudo sobre essa máquina que revolucionou o mundo. Foi bem interessante, eles não sabiam nem ligar um computador assim,
A gente viu a parte básica, desde a introdução à informática, e agora a gente está indo para a parte de Word, Excel, PowerPoint, informática básica mais voltada para a área de trabalho. A gente está se ocupando, está abrindo a mente e, inclusive, a oportunidade de ser uma opção de emprego quando sair daqui, né? Com essas iniciativas, o Sistema Federal, que já é referência em segurança, também quer ser exemplo em ressocialização. No Brasil não existe pena perpétua, ou seja, um dia todos os 500 mil presos brasileiros sairão pela porta da frente das prisões. Ou seja, nós precisamos preparar esse pessoal, essa população, para que eles tenham oportunidade de trabalho no dia que eles saírem daqui. Quem está por trás dos projetos não tem dúvidas. O que essas pessoas estão aprendendo aqui dentro, de alguma forma, vai fazer diferença lá fora. Um cidadão mais crítico, que consiga entender o que está se passando na sociedade, que consiga reverter a situação em que ele se encontrava e que consiga, de alguma forma, demonstrar esses benefícios para sua família, para aqueles que o cercam. Pela internet você pode rever a reportagem completa sobre os presídios federais. Acesse os nossos canais e saiba que projetos são desenvolvidos com os presos mais perigosos do país. O Via Legal fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outras histórias que foram decididas pela Justiça Federal. Até lá!